Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 18, há uma conversa de João Batista com seus discípulos e Jesus. E a conversa começa do seguinte modo: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eles faziam orações e faziam jejum também. Os fariseus costumavam jejuar 2 vezes por semana. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então, os discípulos que estavam jejuando chegam para Jesus e perguntam: por que os discípulos de João e os fariseus estão jejuando? Deveria ser um período de festa, ou talvez uma segunda ou quinta-feira, que eram 2 vezes por semana que eles jejuavam. Mas os teus discípulos, Jesus, eles não estão jejuando. Eles estão comendo e estão bebendo. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem é o noivo? Jesus. Quem são os convidados? São os seus discípulos. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Sim, enquanto eu estou com os meus discípulos, eles não precisam jejuar, não há motivo para eles jejuarem. Não há motivo para eles abaterem as suas almas perante Deus, no caso, confessando como vocês fazem. Por que vocês jejuam? Vocês jejuam porque vocês querem mostrar a Deus que nada que existe sobre a mesa, nenhum pão, nenhuma água, nenhum vinho, lhes é suficiente, sem a anuência do Senhor, sem a presença de Deus em suas vidas. Vocês jejuam porque vocês precisam mostrar a Deus a sua dependência desse Deus. Fazem muito bem. Jesus não era contra o jejum. Ele compreendia muito bem, como judeu, o significado real desse jejum. Agora, ele diz: enquanto o noivo estiver presente, ele está simbolizando aí uma festa de casamento. As festas de casamento duravam vários dias e havia muita comida e muita bebida. E o noivo era cercado dos seus amigos, que no caso cortejavam o noivo, ajudavam ele, conversavam com ele, deixavam o noivo bastante alegre, e o noivo era assistido pelos seus convidados, pelos seus amigos. Jesus disse: enquanto eu estiver aqui, os meus amigos, os meus convidados não vão jejuar. Não há motivo nenhum para eles jejuarem, porque a minha presença é festa. A minha presença significa alegria. A minha presença significa sustento. Eles não precisam abater as suas almas, porque eles estão perante aquele que representa a vontade e os poderes de Deus. Jesus estava dizendo que os seus discípulos, enquanto Jesus estivesse vivo entre eles, eles não jejuariam, porque eles estariam tendo o maior banquete espiritual e também moral que os homens poderiam ter, que é a presença do Filho de Deus. É a presença do pão da vida, que é Jesus Cristo.
E Jesus Cristo se mostra como o pão da vida, aquele que é delicioso pão, aquele que sustenta, aquele que é indispensável à mesa, no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido de comunhão com Deus. Ele mesmo, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 32, do 32 ao 35, pelo menos, ele diz: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vida em todo sentido, a começar pela vida espiritual, pela vida moral e pela vida em comunhão com Deus. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Jesus disse: vocês estão abatendo a alma de vocês perante Deus, porque vocês têm ainda um vínculo com as coisas antigas, com as coisas mosaicas. Mas eu sou o pão da vida. Quem está comigo está na presença da vontade de Deus. Eu, sendo o pão da vida, eu trago sustento e trago satisfação a todos aqueles que têm prazer de estar comigo. Aonde eu estou presente, e enquanto eu estiver presente, não haverá jejum, porque eu sou o convidado dessa festa, eu sou a pessoa principal, eu sou o noivo. E os meus amigos na minha festa não ficam com sede e nem passam fome, porque eles estão na presença do pão da vida. E eles estão presentes, está presente com eles o vinho novo, porque Jesus é o vinho novo. As coisas antigas estavam sendo aperfeiçoadas pela presença de Jesus. E ele mesmo, Jesus, diz: por esse motivo não se coloca remendo de pano velho em pano de pano novo em pano velho, nem se coloca vinho novo em odres velhos, porque eles não são compatíveis. O tecido vai se rasgar e o odre vai se romper. Vinho velho em odres velhos, vinho novo em odres novos. Vocês ainda estão vinculados às coisas de Moisés, mas eu vim trazer amor e graça. Eu vim trazer também alegria, e vocês não têm esse entendimento. Assim como é difícil fazer o remendo de pano novo e pano velho, assim como é difícil colocar vinho novo nos odres velhos, assim também para vocês será, durante muito tempo, muito difícil compreender a minha presença entre vocês. Eu sou o pão da vida. Quem está comigo não jejua. E Jesus poderia, na época, dizer para eles: vocês jejuam porque o vazio de seus estômagos representa a necessidade da minha presença, que vocês um dia terão, mas ainda não têm. O jejum simbolizava a, digamos, ausência do pão da vida. Porque Jesus disse: Moisés não deu a vocês o pão da vida, mas eu, Jesus, sou o pão da vida. Então, por esse motivo
Jesus disse: enquanto eu estiver presente, eles não jejuarão. Pelo contrário, farão uma farta refeição. Porque eu sou pão, eu sou água e eu sou vinho. Eu sou motivo de festa. Eu sou motivo de alegria para todos aqueles que estão comigo e eu com eles. Eu sou motivo de alegria porque eu sou o principal dessa festa. E esses meus amigos, estando comigo, estão sorrindo, estão comendo e estão bebendo. Principalmente no sentido espiritual. Agora, quando eu me for, Jesus estava falando da sua morte e a sua posterior ressurreição. Quando eu me for, irá o pão da vida. Aí os meus discípulos passarão a jejuar, porque o jejum deles simbolizará a dependência de mim. Mas eu mandarei o Espírito Santo para lhe sustentar. O nosso sustento hoje vem através do Espírito Santo de Deus. Jesus, então, se declara o pão da vida, se declara também como vinho novo, que dá, no caso, sustento e que dá também alegria. Aonde Jesus está presente, não há motivo para abatimento da alma, não há motivo para abatimento perante Deus, porque ele, Jesus, já é a presença da vontade de Deus entre os homens. Então, todos aqueles homens e mulheres que têm a plenitude da pessoa de Jesus em seu coração, em seu espírito, todos aqueles que têm uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Deus, já estão mostrando a Deus a sua dependência dele, crendo em Jesus, crendo na sua presença, manifesta pela presença do Espírito Santo de Deus e manifesta também pela palavra revelada, pela palavra de Deus. Não se dissocia a vontade de Jesus, a vontade do Espírito Santo e a presença da palavra revelada. São indissociáveis. Assim, Jesus é o pão da vida. Aonde ele está presente, há motivo de festa. Não há motivo para abatimento do espírito. Não há motivo para abatimento da alma. Porque quem está com Jesus está com o pão da vida. E tem a maior refeição, a melhor refeição que um homem pode ter. Uma refeição para uma vida plena. Uma refeição deliciosa que veio dos céus. Um pão que não perece, como pereceu o maná, que foi mandado aos antigos. Mas Jesus é permanente em nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação, quando nós cremos em sua obra redentora, quando nós cremos que ele, Jesus, é o pão da vida, ele nos dá sustento e ele também é a presença de Deus entre nós. Isso é muito importante para quem analisar esse texto aqui. Jesus está dizendo: não há motivo para que os meus convidados abatam as suas almas perante Deus, porque o fiel representante de Deus está entre eles. E eu conheço os seus corações, conheço os seus espíritos, e eles conhecem a minha voz. Então, Jesus é o pão da vida. Muitos hoje não têm o pão da vida. Muitos hoje ficam se deliciando com as coisas que o mundo oferece.
praticamente dizendo: Senhor, não precisamos de ti. Mas outros, bem-aventurados, dizem: Senhor, sem a tua presença, sem o pão que veio dos céus, sem o pão da vida, não há em nós vida alguma, pelo menos vida espiritual, vida moral, vida na presença de Deus. Jesus é o pão da vida. Então, fazemos aqui um vínculo entre jejum e o pão da vida, entre o jejuar e o não jejuar. Depois faremos um vídeo apenas sobre jejum. Jesus é o pão da vida. O pão que nos dias de hoje e muito mais naquela época era a principal fonte de vida, era a principal fonte de alimento para todos os homens. Que você entenda essa mensagem e que Deus abençoe você com a presença do pão da vida na tua mesa. Melhor dizendo, com a presença do Espírito de Deus, por intermédio de Jesus em teu coração, em teu espírito e em todo o teu entendimento. Não há motivo para jejuar, há motivo de festa no coração e no espírito de todo homem e de toda mulher que se delicia com o pão da vida, com a fonte de águas vivas e com o vinho novo que é Jesus. Muitos ainda estão vinculados às tradições mosaicas e não entendem que Jesus fez novas todas as coisas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.